Fala Tricolada, tudo tranquilo? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Deixa o like, se inscreva, compartilha. Vamos nessa. Fluminense receberá 300 mil euros pelo empréstimo do lateral. Que lateral é esse? Amigos, o Fluminense acertou o empréstimo de Calegari, lateral direito, faz lateral direita, faz a volância e faz a lateral esquerda, ao Los Angeles Galaxy. O Los Angeles Galaxy, lá da MLS, acho, da Liga Americana, tá levando um lateral direito, um lateral esquerdo e um volante a preço de um. Vamos lá. O clube receberá compensação financeira. Não, tá até de rir quando eu ouço essa porcaria esse papo de compensação financeira. Porra, tá demais isso, hein? Porque vai rifar a base toda, vai vender, vai emprestar todo mundo, é John Kennedy, é Calegari, é o cacete A4, e trazendo um monte de velho, jogador veterano, jogador novo que não joga porra nenhuma, e vai liberando os garotos da base de qualquer forma. É brincadeira, irmão. O Fluminense receberá 300 mil euros. 300 mil euros, não é milhões não, hein? Pelo empréstimo do lateral. Acordo também prevê opção de compra. Aí é outra pancada no torcedor quando a gente lê a opção de compra. O Fluminense acertou o empréstimo do lateral Lucas Calegari, de 20 anos, para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. A informação foi dada pelo Marcelo Neves, do jornal o Globo. Agora a gente tem o Guga na lateral direita. Deixa eu ver, Guga. A gente tem o Guga. Quem é o reserva do Guga? Ah, tem o Samuel Xavier, que é o titular. Daí do Samuel Xavier tem o Guga, que o Fluminense contratou. Tá, daí não precisa do Calegari na lateral direita. Tinha o Johnny, né? Mas o Johnny foi emprestado pro Bragantino com opção de compra. Johnny é lateral direito. Poderia ter ficado, né? Para liberar o Calegari. O Johnny tá jogando de titular no Bragantino e provavelmente vai ser comprado no final do empréstimo, por causa da mixaria que colocam na opção de compra. Na volância tem vários volantes ali, Alexander, Wallace. O que falta é volante. Ok. Na lateral esquerda tem o Jorge, tem o Alexander também que faz a lateral esquerda. Mas quem pode fazer a lateral esquerda? O Calegari tá indo embora. Vamos lá, vamos continuar, vamos tocar o barco aqui. Então, acertou lá 300 mil euros, cerca aí de 1 milhão e 600 mil reais. O clube norte-americano pagará ao Fluminense 1 milhão e 600 mil reais pelo empréstimo do Calegari. A opção de compra está estipulada em 2 milhões de euros, cerca de 11 milhões de reais. Então, no final desse empréstimo, caso o Los Angeles Galaxy queira ficar com o Calegari, vai pagar 11 milhões de reais para adquirir o jogador em definitivo. Após a proposta ser aceita, a tendência é que o jogador viaje nos próximos dias para os Estados Unidos, realizar exames médicos e assinar contrato. Já está acertado, já vai viajar para os Estados Unidos nos próximos dias. Calegari era volante na categoria de base do Fluminense, mas subiu para o elenco profissional como lateral direito. Ele era volante na base, mas praticamente no profissional só jogou na lateral, tanto na lateral direita como na lateral esquerda. Nas poucas vezes que o Calegari jogou de volante, ele jogou muito bem. Então, resumindo, o Calegari sempre jogou fora da sua posição de origem. Recentemente o jogador ficou marcado pelo pênalti perdido no clássico diante do Botafogo, meu amigo. Copa do Mundo, um jogador grande, famoso de time aí, que foi para a Copa do Mundo e perdeu pênalti importante. Qual o jogador que só não perde pênalti? Quem não bate. O Cano nunca vai perder um pênalti, porque ele não gosta, não sabe bater. Perdeu uma cacetada lá no Vasco, se queimou no Vasco porque batia pênalti em jogo decisivo e não fazia o gol. Então, meu amigo, e hoje é ídolo do Fluminense. O Cano, todo mundo adora o Cano, e não precisa bater pênalti. Faz todos os gols de bola rolando. Mas só perde pênalti quem tem coragem de pegar a bola e bater num clássico contra o Vasco. Ele teve a coragem de fazer, teve culhão para fazer isso. E responsável é quem é batedor de pênalti. É o responsável por bater os pênaltis, é omisso, e deixa o garoto de poucos anos bater a porcaria do pênalti. Esses são os maiores responsáveis. Então é isso aí. O Calegari está indo embora, está indo para o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. O Fluminense recebeu essa proposta e receberá uma compensação financeira na casa aí de 300 mil euros, cerca de 1 milhão e 600 milhões de reais, pelo empréstimo do jogador.
e com a opção de compra de 2 milhões de euros, cerca de 11 milhões de reais no final do empréstimo, caso queira ficar com lateral barra volante barra lateral esquerdo. Boa sorte ao Calegari lá nos States. Olha só, eu li isso aqui no Netflix, mas eu não entendi. Não entendi ou não quis entender, para não entrar em choque. John Kennedy, Ferroviária e Bertolucci. Bertolucci é um empresário. Se eu não me engano, ele é dono da Ferroviária, que a Ferroviária é uma SAF. Olha só, o Fluminense volta a se aproximar de um dos seus maiores credores. O Fluminense deve muito dinheiro ao Bertolucci. Em 2023, o Flu contratou 3 jogadores do agente de John Kennedy. O Bertolucci é agente do John Kennedy e é dono da Ferroviária, que é uma SAF. Olha só, olha a triangulação. Isso foi até comentado lá no canal do Ilan. Após se destacar no Campeonato Paulista pela Ferroviária e é o artilheiro da competição, John Kennedy poderá deixar o Fluminense. O Chicago Fire, vocês já estão sabendo, negocia para a compra do jogador. A primeira proposta foi de 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões e meio. O valor não agradou ao Fluminense, mas a negociação segue. O John Kennedy deu uma entrevista no dia de hoje falando que não chegou nada a ele. Filhão, entre os camaradas, só os top lá, os cabeçudos lá que estão negociando você. Depois, quando tiver tudo certo, a proposta chega na tua mão. Os grandes lá estão decidindo sobre o seu futuro. Então, por isso que o John Kennedy não sabe de nada. O pessoal, o staff dele, o empresário dele, o responsável por ele, é a diretoria do Fluminense que está negociando isso aí. E o pessoal lá dos Estados Unidos. O John Kennedy deu uma entrevista hoje falando que não está sabendo de nada. Então, a primeira proposta de 15 milhões, o valor não agradou, mas a negociação segue. Porém, chama a atenção, isso aqui eu estou lendo no Netflix, mais uma vez, a relação de proximidade do clube com o empresário de John Kennedy, o senhor Giuliano Bertolucci. Nesta temporada, o Fluminense contratou 7 jogadores, sendo 3 deles agenciados pelo Bertolucci. O lateral direito Guga, que foi adquirido em definitivo, e os meias Lima e Giovani. 3 jogadores do Bertolucci. Guga, bom jogador. O Lima também me agrada bastante. E o Giovani tem bom futuro. Tem um futuro promissor pela frente. Então não posso dizer que são 3 bagres, que são 3 barangas. São bons jogadores. 2 deles foram comprados em definitivo. O Guga teve 50% dos seus direitos econômicos adquiridos e o Lima por 2 milhões e 800 mil reais. Giovani, que estava desempregado após passagem pelo Ajax, chegou sem custo, com o contrato até o fim do ano, prorrogável por mais um. Então o Giovani estava livre no mercado. Olha só, o Giovani é um dos maiores empresários desportivos do país e dono da SAF da Ferroviária, para onde John Kennedy foi emprestado sem custo até o final do Campeonato Paulista. Tá entendendo a tabelinha? Caso o jovem de 20 anos seja vendido até abril, quando terminar o torneio, o Campeonato Paulista, a Ferroviária do Bertolucci ainda receberia 10% da taxa de vitrine. O Fluminense deve dinheiro ao Bertolucci. Então, pode ser, não estou afirmando, que estou com uma certa pressa para que o jogador seja vendido ainda no período de empréstimo da Ferroviária, para que a Ferroviária receba esses 10% da taxa de vitrine. Entendeu ou não entendeu? O Fluminense é detentor de 60% do jogador, mas no portal da transferência do Fluminense consta que 10% são de exclusividade do empresário. O Fluminense tem 60% do John Kennedy. Desses 60%, 10% são de exclusividade do empresário, do jogador, do responsável por ele. Na verdade, o Fluminense só tem 50% do John Kennedy para receber. Logo, o Bertolucci tem direito a 10% e a Ferroviária, da qual administra, mais 10%. Então vai ficar 10% para o Bertolucci e 10% para a Ferroviária. Total 20%. Mas só que esses 10% que são da Ferroviária é do Bertolucci, porque a Ferroviária é uma SAF e ele é o dono da SAF que está na Ferroviária, sacou? Então os 20% é do Bertolucci, um dos maiores credores do Fluminense. O Fluminense contratou 7 jogadores, 3 deles vieram por acesso Bertolucci. O tricolor, portanto, ficaria com somente
com somente 40% do valor de uma futura venda. Porque desses 60%, 10% vai para a Ferroviária e os outros 10% vai para o Bertolucci. O Fluminense ficaria com 40%. Agora entendi. Agora que eu entendi. Os outros 40% são do social de Minas Gerais, que não tem relação com o empresário. Entendeu? Então o garoto fica fatiado assim: Fluminense 40%, social de Minas Gerais 40%, Bertolucci 10%, Ferroviária de São Paulo 10%. Lembrando, Ferroviária de São Paulo, o dono é o próprio Juliano Bertolucci. Tô indo nessa, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Fui!